Aquieta a tua mente e ouve o teu coração. O silêncio é uma prece, é a voz de Deus em oração. Aquieta a tua mente e ouve o teu coração. O silêncio é uma prece, a voz de Deus em oração. Quanto que a gente pode aprender com essa palavra, né? Aliás, quanto que a gente pode aprender sem pronunciar uma palavra? Nós aprendemos muito com o nosso silêncio, com o silêncio da nossa fala e com o silêncio da nossa mente. O dia todo, o tempo todo, a gente fica maquinando muitos pensamentos e nem sempre a gente consegue controlar esse turbilhão de pensamentos que paira pela nossa cabeça. A gente, na verdade, não faz nem ideia de onde surge tanto pensamento. E é aí que é a ideia central dessa nossa conversa, porque o maior silêncio que nós precisamos fazer é o silêncio interno, é o silêncio dos pensamentos, da mente falante. Às vezes a gente pode estar quieto, sem pronunciar uma palavra, mas dentro da nossa cabeça tá uma bagunça toda, tá rolando um festival internacional de rock e de vários outros estilos musicais. Muita gente fala assim, né? Você vai em uma repartição pública, você vai em algum lugar onde ninguém te conhece, você precisa fazer uma ficha, as pessoas falam, você é o quê? Quem é você? E aí, eu tô perguntando, quem é você? Você é o quê? Né? Você é quem? É difícil responder essa pergunta. Confesso, porque nós nunca tivemos uma aula sobre isso. Só que a aula que nós temos sobre isso, ela mora dentro de nós, quando nos encontramos com o silêncio. Imagina como seria a sua vida se você tivesse o esclarecimento das coisas que você precisa na hora que você mais necessitasse, assim, ó, no estalar de dedo, não seria bom? Como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo aquilo? Ixi, lascou, e agora? Como é que eu dou jeito naquilo outro? Por que é que eu me enfiei nessa confusão? Por que é que está acontecendo isso comigo? Muitas dessas respostas para essas perguntas, o silêncio responde. Aí você vai falar agora que eu endoidei. Como é que o silêncio responde alguma coisa? Acontece que quando a gente mergulha para dentro de si, quando a gente faz essa incursão, né? Excursão é para fora, incursão é para dentro. Quando a gente se encontra com o nosso próprio silêncio, a gente acha a resposta de muita coisa na nossa vida. Tá? Então eu perguntei quem é você, uma coisa é certa, você não é a sua mente. De forma alguma, essa é a última resposta. Você não é a sua mente. A sua mente mente para você. Já deve ter ouvido isso também. Porque em verdade nós somos, como eu sempre falo aqui, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. A nossa mente, ela nos traz muitas ideias. O nosso cérebro faz conexões. Os nossos neurônios trabalham sem cessar. Eles são uma máquina, um computador celestial. Foi um presente de Deus. Esse grande computador que trabalha o tempo todo para fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas 80% das coisas que você faz são inconscientes. Apenas 20% das coisas são conscientes. Quando você tem que resolver uma equação aritmética, né, uma álgebra, uma matemática, quando você precisa raciocinar coisas fora do seu cotidiano, você usa o racional, você usa o consciente. Mas o inconsciente, ele já está pré-definido em muita coisa que você mesmo definiu. Como, por exemplo, escovar os dentes, amarrar o sapato, dirigir o carro. Todas essas ações parece que são automáticas e algumas até involuntárias. Por quê? É o seu inconsciente que toma conta. Já pensou se você tivesse que ficar falando, nossa, eu preciso bombear um pouco mais de sangue aqui, tem que liberar a pressão agora sanguínea porque eu tô correndo, deixa eu pensar aqui, deixa eu fazer isso porque eu preciso liberar mais oxigênio, que eu tô participando de uma natação, de uma corrida.
Já pensou como seria? Não, é tudo automático, né? Então, essas questões deixa para o nosso inconsciente, deixa para a nossa mente, deixa para o nosso cérebro, para essa máquina. Outras questões internas relacionadas ao nosso espiritual, relacionadas à nossa essência, relacionadas a quem nós somos verdadeiramente. Aí é no silêncio. Aí é no interior. E como que a gente encontra, né, essa verdadeira identidade da gente que faz criações? Quem que consegue criar no barulho? Fala a verdade. Ninguém, né? Deus nos deu muitas capacidades. E as capacidades que ele deu foi também dons. Como, por exemplo, grandes inventores, Santos Dumont, William Graham Bell, a gente tem o Thomas Edison, né? O Albert Einstein. Tantos inventores que a gente tem orgulho dessa ciência, da verdadeira ciência que funciona, que nos traz benefícios, né? Quantos inventores bacanas nós temos? E esses inventores certamente precisaram do que para fazer suas criações? Eles precisaram se concentrar. E quem é que cria no barulho? Não tem quem cria no barulho. Então aí a gente já vê uma grande importância do silêncio na nossa vida. E para a gente fazer essas criações, a gente precisa estar bem resolvido. Nós precisamos nos encontrar com a nossa identidade, porque parte do que a gente veio fazer nessa terra, fora se desenvolver, é também fazer criações para ajudar o nosso semelhante, para ajudar o mundo a crescer, para ajudar o planeta Terra a ascensionar, né? Tomar uma nova camada, abaixar a densidade e deixar um pouco mais leve, trazendo tecnologias, mas não somente isso. Invenções que tragam felicidade, harmonia, paz, conforto para as pessoas. Então, se muita coisa que a gente vê hoje no mundo nos desagrada, boa parte é porque as pessoas não sabem fazer silêncio, as pessoas não sabem se concentrar, então elas não sabem quem elas são, elas não sabem o que elas estão fazendo aqui, elas desconhecem os dons que elas têm, porque depois que elas saíram do colégio, foi imputado uma faculdade, muitas vezes na severidade dos pais, na imposição, veio um curso que a pessoa não quis fazer, e aí ela fica condenada a vida toda a fazer aquilo, porque não era o que ela se identificava, mas a pressão social era muito grande. Então essa pessoa não teve chance de se conhecer melhor, né? O que a identidade nos traz é essa capacidade da gente descobrir nossos dons e assim fazer criações, e assim viver uma vida mais tranquila. Porque uma vez que nós sabemos quem nós somos, nós também vivemos realizados, nós também temos paz, né? E aí a gente vive uma vida mais harmônica. Quem aqui não quer ser feliz? Eu quero, não sei você, mas com certeza eu quero. Então, gente, quando a gente faz uma prece, quando nós fazemos uma oração, quando a gente faz uma meditação, o que é isso? Isso é uma viagem interior. Então a gente fica em paz quando a gente ora, né? Quando a gente fala com o nosso Deus, com o nosso mestre, quando nós nos internalizamos. Muitos dos budistas, muitos daqueles que têm a religião asiática, né? Do próprio lado oriental, né? Do Oriente, eles têm a prática da meditação diária. Não necessariamente budistas, mas o pessoal lá da Índia também, né? Todo esse pessoal aí, os hindus, ou independente de religião, o próprio oriental, ele tem a prática meditativa. Isso é uma herança, né? É um aprendizado que veio do passado, das origens, dos ancestrais. E a gente, no lado ocidental, a gente tem aquela necessidade de estar sempre trabalhando muito para pagar as contas, para que a gente tenha posse, não tem nada de errado também. O problema é que nós nos esquecemos de nos internalizar, porque é no silêncio que Deus está. E encontrando com Deus no silêncio, né, a gente consegue ter essa percepção do que a gente faz aqui, de quem nós somos, quais são os nossos dons, os nossos talentos, o que nos faz feliz, o que nos realiza. Nós nos tornamos mais integrados com a natureza, né? Então a gente possa observar mais as coisas que importam. O silêncio, ele é fundamental para que a gente tenha uma vida plena, que é o que Deus quer para nós. Tem um livro que eu estou lendo que se chama assim, ó, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Ele foi escrito pelo cardeal Roberto Sará, né? E tem também aqui algumas anotações e o prefácio do Nicholas Dietz.
esse livro é importantíssimo, tá? Eu já vou ler algumas passagens dele, porque ele marca aqui a importância do silêncio na nossa vida, né? Então, a força do silêncio contra a ditadura do ruído. Por que ditadura do ruído? Porque nós somos o tempo todo estimulados. E o barulho, olha só que interessante, o barulho também é visual, não é só auditivo. Porque quando você vai numa grande cidade, né? Quando você vai, por exemplo, aqui na capital paulista, você vê vários outdoors, você vê letreiros luminosos, você vê LEDs, então você vê uma série de coisas que chamam a sua atenção, né? Você vê todos brilhantes e você vê muita propaganda. E para onde você olha tem marca. E essas coisas começam a mexer conosco. É o carro novo que saiu, é a roupa que tá mais na moda, é aquela vitrine linda. E aí tu passa ali na Oscar Freire, você olha para dentro de uma loja, você vê um palácio, aquilo te encanta. E aí automaticamente a gente começa a ter também essa interferência do barulho visual. E isso faz com que a gente fique cada vez mais mundano, né? E a gente acaba esquecendo do nosso espírito, que é a razão de tudo que existe, que é a razão da nossa identidade, do que nós estamos fazendo aqui. Tudo isso contribui quando a gente se encontra no nosso silêncio interior, né? Na Escritura Sagrada a gente encontra um texto em Lucas, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e ali orava. Por que será que Jesus se retirava para lugares solitários e ali orava? Ele era a própria figura de Deus na terra, mas ele ainda estava também na condição de homem. Então, para que Jesus pudesse se encontrar verdadeiramente com o Pai, na condição humana, ele precisava de silêncio. Provérbios 17, 28 diz o seguinte: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra seus lábios, ou seja, boca fechada, é tido por entendido. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Fica quietinho, né? E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Quando a gente fala demais, né, a gente acaba falando o que não tem necessidade, a gente fala muita besteira. Então, numa sociedade, num local, no seu trabalho, ou seja, onde quer que você esteja querendo crescer na sua vida, se você não vai falar nada de bom, não diga nada, aprenda, observe, e assim você vai entender mais as coisas, tá? Provérbios 17, 28. E a gente tem também o Provérbios 21, 23, que diz: aquele que é cuidadoso no falar, evita muito sofrimento. Aquele que é cuidadoso no falar, evita muito sofrimento. Provérbios 21, 23. Com certeza você já deve ter visto que muita gente vive arrumando confusão. E são sempre as mesmas pessoas que estão metidas em confusão. Ora briga com a mãe, ora briga com o pai, ora briga com o irmão, ora briga com a tia, ora briga com o vizinho, ora briga com esse, com aquele. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas não têm freio na língua. Elas não têm o domínio sobre a sua língua. E o que acontece? Esse músculo tão pequeno do nosso corpo, esse órgão tão pequeno, ele, quando você não doma ele faz um incêndio na sua vida e na vida das outras pessoas, né? Uma vez que você soltou o verbo e falou, agrediu verbalmente uma pessoa, além de doer muito mais que uma pancada, de você ter batido na pessoa, muitas vezes isso vai reverberar para a vida toda e vai trazer um trauma, né? Às vezes a pessoa pode perdoar você pelo que você falou, mas ela jamais vai esquecer o que você disse. Então, veja, que incêndio você pode causar no canavial da vida de alguém, né? Não vale a pena isso. Tá bom, gente? Ó, Provérbios 21, 23, né, nos ensina aqui a ser cuidadoso no falar. Provérbios 17, 28 nos mostra que até o tolo, quando calado, se passa por sábio. Lucas 5,16, até o Mestre Jesus, até ele, que era Deus, a figura de Deus encarnada na terra, precisava se recolher para o deserto, para os montes, para poder receber corretamente a instrução do Pai, que dirá nós, né? Que dirá nós que estamos aqui aprendendo, com muita coisa para aprender ainda. Meu pai dizia, se não tem nada de bom para falar, fique de boca fechada. Sabedoria. Então esse livro aqui, gente, da Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, ó, vou ler algumas passagens, até mesmo para o nosso vídeo aqui não ficar muito extenso. Deus realiza tudo, age em todas as circunstâncias e opera
todas as nossas transformações interiores, mas as faz quando estamos à sua espera e no recolhimento, no silêncio. A caridade nasce do silêncio. Ó, a caridade, sabe a caridade? Ela nasce do silêncio, porque ela procede de um coração silencioso, capaz de estar atento, ouvir e acolher. Então a gente faz a verdadeira caridade, não só pelo ato, né? Mas quando nós estamos dispostos a realmente ver de que forma a gente pode auxiliar na vida de alguém. Que muitas vezes não precisa nem dar um pedaço de pão, nem um agasalho, nem uma roupa, nem uma manta, nem uma coberta para um morador de rua. Às vezes é uma conversa, é um ouvido, é um abraço. E a gente já está fazendo essa caridade, porque a caridade nasce do silêncio e ela procede de um coração silencioso, capaz de estar atento, ouvir e acolher. Toda a infelicidade, essa daqui é a minha frase preferida desse livro. É o que me fez realmente dar importância para o silêncio. Toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa, que é de serem incapazes de permanecer quietos em um quarto. Tá entendendo? Toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa, que é a incapacidade, né, de serem de serem capazes de permanecer quietos em um quarto. É muito bem colocada essa, né? Aqui, vamos lá. Cristo viveu 30 anos em silêncio. Olha o mestre de novo. Cristo viveu 30 anos em silêncio, até começar, né, a sua missão. Depois, ao longo da sua vida pública, retirou-se ao deserto para ouvir e falar com o Pai. O mundo tem necessidade vital de pessoas que saiam para o deserto, pois Deus fala no silêncio. Mais uma aqui, para finalizar. A humildade e a oração se aprofundam na medida em que o ouvido, a mente e a língua vivem em silêncio com Deus, pois é no silêncio do coração que Deus nos fala. Então, você percebe que vai fazendo um funil assim, ó, vai afunilando a coisa? A humildade e a oração aprofundam na medida em que o ouvido, ó, os três juntos, o ouvido, a mente e a língua vivem em silêncio com Deus, pois é no silêncio do coração que Deus nos fala. Então eu recomendo muito que você faça a leitura desse livro, tá bom? Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Apesar de ser escrito, né, por um cardeal, por um sacerdote da Igreja Católica, você que é de outra religião, não tem problema nenhum de ler esse livro, que o entendimento é o mesmo, né? E a gente precisa parar de quebrar esse julgamento, a gente tem que, a gente tem que quebrar esse julgamento, quebrar a casca, de ficar achando que porque alguém de outra religião diferente da nossa escreveu algo, a gente não pode ler, não é ideal para nós, sabe? E também você que de repente é católico, você também tem que quebrar a casca, alguns, né? De que só aquilo que provém da sua igreja, você que é de outra religião, não importa, só aquilo que provém do ensinamento da tua igreja que tá certo, sabe? Isso é muito pequeno, sabe, gente? Isso não vai de encontro com o nosso interior, com a nossa verdade, com o que nós temos dentro de nós. Nós temos que aprender a conhecer de tudo e reter o bem, como é a palavra também do mestre, né? Conhece de tudo, retém o bem, sabe? E a gente tem que se ligar nisso. O que faz bem pra gente? Vai conhecer, vai aprender, vai se instruir, vai ser um menino, uma menina estudiosa da vida, sabe? Não necessariamente com a cara dentro de livro o tempo todo, né, estudando assuntos tecnológicos, acadêmicos, para ter mais um diploma, mas vai entender quem é você. Aí as coisas começam a clarear na sua vida e tudo faz mais sentido, tá bom? Vamos buscar a força do silêncio interior que nos conecta com a fonte, com a nossa verdadeira essência, com Deus Pai, Criador, com toda a espiritualidade, tudo o que há de melhor, para que possamos viver dias melhores, tá? Um grande abraço para você e ó, lição de casa, vamos aprender com o silêncio. Separe um tempinho e todos os dias viva o melhor silêncio para você viver a melhor versão de si mesmo.
Grande abraço, até a próxima.